Oi pessoal, olha só, hoje nós vamos falar sobre como os seres vivos obtêm energia. Existem três formas, tá? Principais. Temos os seres produtores, né? São aqueles que produzem seu próprio alimento, são as plantas, né? Que fazem fotossíntese e através da fotossíntese ela produz a glicose, que é o alimento dela. Temos também os consumidores, que são aqueles que não produzem seu próprio alimento, então eles precisam buscar o seu alimento na natureza, né? Aí a gente tem os herbívoros, os carnívoros, os onívoros. Então herbívoros, aqueles que comem só plantas, os carnívoros comem só outros animais, e os onívoros que têm uma alimentação variada, eles podem comer tanto plantas como animais, tá? E aí, no meio disso tudo, né, dos produtores e dos consumidores, nós temos um outro tipo de grupo, né, que são os decompositores. Então, o nome, né, já dá uma dica, decompõe a matéria orgânica. Então, matéria orgânica, ela vem de um ser vivo, tá? Então, restos de plantas, folhas, por exemplo, galhos, animais mortos, seriam a matéria orgânica. E que tipo de seres vivos seriam esses? Que se alimentam da matéria orgânica, que decompõem a matéria. Esses seriam bactérias, fungos, são micro-organismos, né, que fazem a decomposição da matéria orgânica. E esse experimento que nós vamos fazer é justamente para mostrar um pouco desse processo de decomposição feito pelos fungos e bactérias, tá bom? Sem falar que a decomposição é super importante, tá? Para a sobrevivência dos seres vivos no planeta, tem que existir os decompositores. Sem os decompositores, os seres que quando morreriam, eles iriam ficar inteiros. Imagina, iria ter dinossauro morto inteiro aqui no planeta? Não dá, né? Eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer a montagem do experimento, tá? Bom, esse experimento ele está nas páginas 36 e 37 do livro de ciências. O experimento, eu vou precisar de grama, termômetro, saco plástico e uma caixa de isopor. No caso, 2 caixas de isopor, certo? Então, a gente vai perceber nesse experimento a ação dos decompositores numa amostra de matéria orgânica, que no caso é um pouco de grama, tá? E aí a gente vai realizar a compostagem dessa grama, que é esperar a matéria orgânica se decompor, simplesmente, tá? Com a ação dos micro-organismos, tá bom? Então, são 2 caixas de isopor, uma das caixas vai ficar aberta e a outra fechada. Então, qual o objetivo? É a gente medir a temperatura dia a dia, são 10 dias, medindo a temperatura dessa matéria orgânica e observando também como a grama está, né? Então, fazendo a comparação entre a grama quando a gente coletou e a grama no final do 10º dia. E também fazendo a comparação entre a caixa aberta e fechada. Então, em qual dos 2 ambientes os micro-organismos se desenvolvem melhor, gostam mais de um lugar mais quente, de um lugar mais frio? Então, são essas observações que nós vamos fazer, tá? Com o experimento. Então, vamos começar? A grama que eu vou coletar é essa, tá? Eu fiz fotos também para depois, no final, fazer a comparação. O próximo passo é a gente pegar um termômetro e medir a temperatura das 2 amostras, tá? Então, vamos ver qual é a temperatura das amostras hoje. E no livro de vocês, olha, na página 37, é aqui que vocês vão anotar. Nessa parte de cima, vejam que tem duas tabelas, essa e essa. Essa primeira tabela é da tampada.
Temperatura está, vamos ver, 28 graus. Vamos ver desse daqui agora, depois que eu esperei, deixa eu ver a temperatura. 28 também. Então, provavelmente é a temperatura ambiente, né? Porque é o primeiro dia que a gente está montando o experimento, então provavelmente é a temperatura ambiente. Então agora a gente vai fechar cada um deles, cada uma das amostras, e colocar esse tampado e esse, vou fechar o saquinho, mas esse vai ficar no destampado, tá bom? Então a montagem do experimento é essa. Bom, então o primeiro dia, a amostra tampada 28 graus e a destampada é 28 graus, então elas vão começar de forma igual, né? Aí eu vou fazer essas anotações durante 10 dias, tá? Então, aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar no final do 10º dia as temperaturas das amostras. Bom, pessoal, depois de 10 dias feito as anotações das temperaturas, nós temos aqui o resultado, tá? Esse resultado vocês irão completar no livro de vocês na página 37. Então, no dia 1, 28, 28, tampado e destampado. Lá no livro na página 37 são duas tabelas. A tabela de cima é para vocês anotarem o resultado das tampadas. E na tabela de baixo é destampada, tá? Então, aí o dia 2, então anotem essa temperatura, tampada 28,5, destampada 28. Dia 3, 28,5, 28. Vocês perceberam que aqui, até o terceiro dia, a que ficou destampada não mudou muito, né? A tampada já aumentou um pouco mais. E aí, assim sucessivamente, as temperaturas, tá? Quarto dia. Vocês perceberam que não mudou muito as temperaturas, né? O da tampada ainda ficou um pouco maior. Aqui o quarto dia, quinto, sexto, sétimo, oitavo dia, nono dia e 10º dia. Então, no 10º dia, último dia, a temperatura da amostra tampada ficou 31,5 graus e a destampada 28,8. Então, percebam que a tampada ficou com uma temperatura maior e a destampada subiu, mas não tanto quanto a tampada. E aí, a que conclusão a gente pode chegar com isso, né? O que aconteceu? Por que na amostra com com a grama tampada a temperatura aumentou, né? Esse aumento de temperatura foi devido à ação dos micro-organismos, os fungos e bactérias, tá? Esse aumento de temperatura, então, se deve à ação desses micro-organismos, porque eles estão em atividade ali, né? Num lugar fechado, porque é uma caixa de isopor, né? Que mantém a temperatura. Então, aí com essa caixa fechada, a atividade desses micro-organismos acaba que aumentando a temperatura do local, tá? Então, essa seria a conclusão, tá? Então, é isso, pessoal. Façam suas anotações no livro. E vamos ver agora a aparência da grama depois desses 10 dias, como é que ela ficou, tá? Olha só. Ela ficou mais murcha e mais amarelada, né? Então, perdeu aquela cor verde que ela tinha antes. Murcha e amarelada. A outra também tem bastante folhas amareladas, tá? Mas como aqui teve ação de mais micro-organismos, né? Pelo fato de estar fechada, tampada, a ação foi maior, a gente pode perceber.
que ela ficou mais... O processo de decomposição foi mais rápido. Então é isso, pessoal. Bom estudo a todos.